Olá, está começando Talentos e Negócios e é muito bom estar aqui novamente trazendo informações, convidados especiais e muitas inspirações para você que nos acompanha. No programa de hoje vamos conhecer as curiosidades sobre o parto humanizado e os cuidados de uma gestação na pandemia. A minha convidada é a ginecologista, obstetra e especialista em humanização do parto, Daniele Novaes. Um bebê, por exemplo, que nasce de parto normal, é um bebê que passou por todo um trabalho de parto, então todo o mecanismo do próprio trabalho de parto e liberação de hormônios para o bebê é fundamental. Então é um bebê que tem um pulmãozinho todo sequinho, porque durante a gestação o líquido fica todo dentro do pulmão do bebê, e no parto normal ele já elimina isso tudo, então ele respira melhor, ele passa pelo canal vaginal, ele vai ter contato com aqueles germes da região, então ele forma a flora do intestino dele, toda de forma muito melhor e mais rápida do que um bebê de cesárea que não passou pelo canal vaginal. Temos também mais uma super dica sobre saúde mental com o psiquiatra Fabrício Batista. Você já ouviu falar em transtorno de personalidade histriônica? Tudo isso a partir de agora. Vem comigo que o Talentos e Negócios está começando. Estamos nos aproximando do Dia das Mães e no programa de hoje vamos falar de um dos momentos mais importantes da vida de uma mulher que se torna mãe, a gestação e o nascimento de um filho. Nos últimos anos, o parto humanizado, que prega o nascimento da maneira mais natural possível e dá à mulher uma boa dose de autonomia no processo, tem ganhado cada vez mais adeptas. Para conhecermos mais sobre esse assunto e também falar sobre os cuidados de uma gestação em tempos de pandemia, eu convidei a ginecologista, obstetra e especialista em humanização do parto, Daniele Novaes, para participar do programa de hoje. Obrigada pela presença, Daniele. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço o carinho por ter me convidado e estar aqui hoje é uma imensa satisfação. Especialista em parto humanizado, esse assunto que por muitas já até é um assunto conhecido, por outras Sim. não, e eu acho muito relevante tratarmos desse tema. Mas antes eu queria te perguntar como que é você atuar numa área, num segmento que lida com sonhos. A maioria das mulheres tem o sonho de ser mãe. Como Sim. que é você trabalhar com o sonho de uma mulher e cuidar de todo o processo para a chegada de uma nova vida ao mundo? Na verdade, é um momento extremamente prazeroso para nós. Claro que assim, é a família que é o grande foco, ou aquele casal que está esperando um filho, não importa se é o primeiro, segundo ou terceiro, mas sempre a chegada de um filho é um momento de muita alegria para toda a família e a gente se sente honrada. Eu falo com as minhas pacientes, obrigada por ter me deixado participar desse momento, que é um momento muito único. E quando a gente consegue fazer um bom acompanhamento do pré-natal, um acompanhamento de um parto, ela leva esse momento, esse carinho para o resto da vida dela. E a gente poder participar desse momento tão único na vida desse casal é algo assim extremamente prazeroso pra gente. Eu me emociono até hoje em cada parto que eu assisto. Com certeza, é um momento especialíssimo porque marca a vida do casal, Sim. especialmente da mãe, e realmente fazer parte, né? Eu falo porque os obstetras que me acompanharam no Rio, minha obstetra do Rio até hoje faz parte, né? Tem um carinho especial aqui e aqui em Caratinga também da minha terceira filha. Também um carinho muito especial. Fica na memória mesmo, né? Não Com tem certeza. Como esquecer. É um momento muito gostoso. Passa a fazer parte, né, da nossa história, da nossa família Sim, também. Sim. Agora vamos falar, assim, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Já é o Sim. segundo ano de enfrentamento da pandemia, da Covid-19. Ano passado eu estava até grávida nesse momento e foi um choque, foi um momento de muito medo, a gente Sim. era tudo muito desconhecido. Esse ano, né, já é o segundo ano e muitas mulheres engravidaram nesse período de isolamento. Muitas. Você é médica, sabe bem disso. E eu queria saber agora, assim, quais os principais cuidados que devem ser mantidos pela gestante, né, neste período? Sim. Muitas me falam assim, Dani, é o momento de eu engravidar ou eu aguardo? E eu falo, gente, essa é uma decisão muito difícil a gente
dar uma opinião, porque é o sonho desse casal. Então eu falo para todas assim, querendo ou não, nós mulheres temos um pouquinho a idade que prejudica um pouco a gente. O relógio biológico não para de correr, Não para, né? infelizmente ele não estaciona. Então, dependendo da idade da mulher, falo, engravida, claro, tendo todos os cuidados, aí eu oriento o cuidado não só com ela, mas como todas as pessoas que estão ao redor dela, né, porque isso é importante. E eu falo, engravida, porém, a máscara é fundamental usar o tempo inteiro, uso do álcool e higienizar as coisas que estão comprando para dentro de casa, ao sair de casa. A própria roupa também sempre está trocando. E eu falo, o cuidado não pode ser só com você. Seu marido que está em contato direto, seus pais, enfim, quem tem contato direto com você, eles têm que ter o mesmo cuidado. Porque, infelizmente, tem muitas gestantes se contaminando. Infelizmente. E quais são os riscos ainda para essas gestantes? Então, se for mais no início da gestação, eu aumento o risco de abortamento. Então, esse casal tem um risco maior de vir a perder esse bebê. E se for mais na metade para o final da gestação, que a gente chama terceiro trimestre da gravidez, ele já é um risco mais de um parto prematuro, de uma restrição do crescimento, ou seja, o bebê prejudica o crescimento dele, ele tende a ficar pequenininho. E às vezes até a complicação mesmo da mãe, em termos da questão, a piora da falta de ar, né? E às vezes necessitar de uma internação. Então esses cuidados no terceiro trimestre, eles têm que ser maior, porque realmente os riscos são maiores no final da gravidez. Existe o risco da mãe passar para o bebê o vírus? Ainda não foi associado a essa transmissão que a gente fala vertical, que é da mãe para o bebê. Mas o parto prematuro, a restrição de crescimento e o quadro clínico da mãe é pior nesse final. Vamos aproveitar que você falou a respeito de relógio biológico. Eu vou te fazer uma pergunta que eu recebi esses dias de uma seguidora minha no Instagram. Porque eu fui mãe pela terceira vez assim que eu completei 40 anos. E muitas mulheres, como você falou, chegam a uma certa idade, elas querem ser mãe, mas eu já cheguei aos 40. Então eu tô com medo de engravidar, é meu primeiro filho, eu tô com medo dos riscos, né? Então eu gostaria que você esclarecesse, desse uma orientação. É possível ter um filho aos 40, mesmo sendo o primeiro, sem riscos? O que a gestante, o que a mulher, né, não gestante, o que a mulher pode fazer para prevenir? Ela pode já fazer uma prevenção antes de engravidar? Pode sim. Na verdade, eu falo com todas as mulheres o seguinte: vocês planejaram ter um filho? Já procura um ginecologista. Procura para a gente poder fazer todos os exames iniciais, um ultrassom preventivo, exames de sangue, para a gente ver como que estão todas as taxas, como que está tudo e a gente organizar. Deficiência de algumas vitaminas a gente já repõe antes. Então, assim, é possível engravidar? Totalmente. Totalmente possível. Infelizmente, após os 35 anos, essa nossa reserva ovariana que a gente fala, né? Ela diminui um pouco, mas não significa que isso a pessoa não vai conseguir engravidar. Ela vai, mas pode ser que dificulte um pouquinho. Algumas mulheres também nem dificulta nada, não. Ela engravida numa boa, sem o menor problema. Mas assim, engravidei, né? Minha gestação está correndo bem. Existe algum outro risco nesse momento? Após os 40, a gente fala que tem um risco maior de uma malformação no bebê. Principalmente síndrome de Down, é o que está mais relacionado. Mas ainda assim, a gente tem que ter o cuidado de falar que o risco é maior e isso dar medo nas mulheres. Se eu comparo uma mulher de 40 anos com uma de 20, 30, o risco é maior. Mas ainda assim, se eu olhar um percentual geral, esse risco é baixo. É baixo. Né? Interessante. Então, a gente tem que ter cuidado em falar que aumenta o risco, de achar assim, meu Deus, agora eu não vou engravidar mais, porque o risco é alto, mas não é. O que é fundamental no pré-natal? Manter as consultas periódicas direitinho e fazer todos os exames necessários. E alimentação. Alimentação. Porque hoje a gente tem alimentos muito rápidos, aquela nossa correria do dia a dia, então a gente não come o que a gente deveria comer. Aquela velha história que você está grávida, você pode comer de tudo, você vai ter que comer por 2, então isso não existe. Não existe comer por 2. Você vai comer por você, se sentir saciada e acabou. Porque o aumento de peso também em excesso na gestação pode trazer problemas para o bebê.
Pode, prejudica Diabetes tanto a saúde da gestacional. mãe como o bebê. Igual você falou, diabetes gestacional, hipertensão arterial. Se é uma mãe que engorda muito, o bebê também tende a engordar muito. Então, eu aumento o risco para esse bebê também. Então, assim, a alimentação é mais fundamental. saudável possível. Até porque o bebê precisa de todo o nutriente que a mãe ingere. Com Então, certeza. para o desenvolvimento desse bebê ser adequado, eu preciso de uma alimentação da mãe bem saudável. Bom, em relação à pandemia, então, as mamães, as mulheres que pretendem engravidar não precisam deixar de engravidar. Basta tomar os cuidados, fazer uma consulta, planejar tudo Planejar, antes. organizar e planejar. Em relação à Exatamente. vacina também, muitas mães têm dúvida. Eu quero vacinar, mas eu não fui vacinada porque eu não faço parte ainda daqueles Sim. grupos. Como que fica? Dá para engravidar sem vacinar? Porque depois de grávida parece que não pode tomar vacina, né? Pode. Pode? Pode. Mudou. O Mudou? Ministério da Saúde já liberou o uso da vacina, assim como a Federação de Ginecologia e Obstetrícia. Então, hoje já está autorizado gestantes a vacinarem para o Covid. E muita gente também me pergunta isso no Instagram, não importa qual é o tipo de vacina que vai ser feito, tá? Não tem Qualquer uma problema. delas São pode ser aptas. feitas durante a gestação. E a recomendação é fazer. Já teve alguns trabalhos que até associaram mulheres gestantes que fizeram a vacina na gravidez, o bebê nascendo com proteção para a Covid. Olha que bacana. Sim, então a recomendação é fazer. Ai, que bom que esse cenário está favorável, então, Sim. para as gestantes, né? Devagar a gente vai tendo estudo e isso vai se tornando favorável, graças a Deus. Graças a Deus. Eu falo os bebês da pandemia, né? Minha filha nasceu na pandemia e eu, entre outras várias, né, crianças que eu Não é acompanhei. fácil. A gente teve muito medo, mas no Sim. final deu tudo certo, né? Esse é o Graças mais a Deus. importante. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A seguir vamos falar sobre parto humanizado. A doutora Daniela, especialista no assunto, e ela vai falar sobre... E ela vai trazer mais informações sobre isso pra gente. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje conversando com a doutora Daniele Novaes, ginecologista obstetra, e agora o nosso assunto é o parto humanizado, né? É um assunto que veio à tona de uns anos para cá, muitas mulheres já são adeptas dessa modalidade, né? Eu queria que você falasse pra gente o que caracteriza um parto humanizado. Na verdade, muitas mulheres estão conhecendo sobre o parto humanizado, mas ainda tem muitos mitos por trás desse parto humanizado. Porque muita gente acha que é um parto sem ter assistência, muita gente ainda acha que um parto humanizado somente é um parto normal, muita gente ainda acha que é o parto em casa. E não tem nada disso, nada disso. Quando a gente fala, alguns até criticam essa palavra humanizar, porque parece que se não foi um parto humanizado, ele foi desumano. Os outros não são. Exato, então assim, a gente tenta até evitar um pouco esse termo. Mas a ideia, o significado da humanização foi exatamente a gente respeitar o protagonismo dessa mulher no momento do parto. A gente não quer que o parto seja médico, a gente intervindo com medicamentos, com condutas. A gente quer respeitar a fisiologia desse parto, deixar ele o mais natural possível. E sim, a mulher, ela que vai ter o bebê. Por isso que eu falo, eu não faço nada, eu assisto. São as mulheres que estão fazendo, é o corpo dela que faz tudo e eu tô ali acompanhando e assistindo para tornar, claro, sempre de forma cuidadosa, aquele nascimento tranquilo e saudável, né? Como, quando e por que surgiu o conceito do parto humanizado no Brasil? Então, antigamente, nossas avós ou bisavós ganhavam bebê mais o quê? Dentro de casa, com uma parteira, naquele ambiente familiar. E o parto acaba, querendo ou não, em casa, ocorrendo de forma natural. Claro que nessa época existia muita perda de bebê, a mãe que acabava vindo falecer por algumas complicações, que é o que surgiu a cesariana. Só que depois de um tempo, a cesariana ela se tornou um parto como sendo assim, vender um parto mais seguro. Não, você quer ter segurança, faz a cesárea. Para que ter dor? Aí tornou a dor do trabalho de parto como algo assim, ruim para aquela mulher. Ruim para aquele bebê. Então eu falei assim, muito mais prático eu fazer uma cesárea, você se livra de dor, mais seguro e acabou. Só que a gente viu com o passar do tempo que não é bem assim.
Uma cesariana bem indicada, realmente ela salva a vida, eu sou apaixonada por ela, graças a Deus ela existe. Agora, uma cesariana sem indicação, eu já torno ela pior do que um parto normal, mais arriscado do que o parto Porque normal. às vezes a mulher ela tem todas as chances de ter um parto normal. Exato. E opta pela cesárea por medo. Por medo. O grande medo das mulheres é a dor, que muita Ou gente até tornou como influenciada algo pelo absurdo. médico, né? Também, infelizmente. Então eu sempre falo, claro que dor vai ter, a gente não vai ser, né, hipócrita e falar que não existe dor. Claro que tem a dor, mas se a gente trabalha que essa dor, ela é uma dor que é do bem, uma dor que é para o seu bebê nascer, a gente consegue aceitar ela melhor e passar por ela. Então, a questão da humanização, ela veio exatamente tentando resgatar o que era antigamente. Só que com um parto mais assistido, então é um profissional, uma equipe, doula, enfermeira obstétrica, acompanhando e assistindo esse parto, tornando ele seguro e respeitoso para essa mulher. Então veio tentando resgatar o protagonismo dela e a fisiologia dela. Agora, em relação ainda ao parto humanizado, quais os critérios que são avaliados quanto à indicação da via de parto? É a mulher, no caso a gestante, que tem essa autonomia de decidir, ou o médico também pode intervir? Sim. Na verdade, Fernanda, eu falo para as pacientes o seguinte, indicações médicas de cesariana desde o pré-natal, eu tenho apenas 3. Somente 3 indicações que são bem incomuns de acontecer. Então, assim, 99% a mulher ela tem condições de ter o parto normal. Ela tem condição de escolher o que é melhor para ela. Só que, infelizmente, a gente usa muito justificativas. Você é magra demais, ou você tá gorda demais. Ah, o seu bebê tá pequeno, ou o seu bebê tá grande demais. A gente inventa muitas coisas, ou usa como justificativa muitas coisas que não são. Que a gente pode esperar ela entrar em trabalho de parto e aguardar ver como que vai evoluir. Exatamente. Mas no caso é a mulher que decide no parto humanizado? Ou o médico, se necessário, entra com a sua opinião? O ideal é que ela faça a escolha dela, mas que a gente esteja ali sempre. O pré-natal é exatamente para orientar tudo. Então, todas as dúvidas que ela venha ter, seja com o parto humanizado ou a própria cesariana, tudo, nós temos que informar isso tudo a ela. Eu dou alguns deveres de casa para as minhas gestantes, para buscar realmente as informações e ela optar o que é melhor para ela. Aquela ideia que as pessoas têm de que todo parto normal, ele é humanizado, isso é verdade? Não. Não. Infelizmente, com essa hospitalização do parto, digamos assim, o parto ele se tornou, hoje a gente usa muito o termo da violência obstétrica. Então, era o uso de uma ocitocina de forma indiscriminada, feito a episiotomia, que é o famoso pique, feito de forma rotineira. E a gente sabe que tem trabalhos que mostram que isso não é verdade. Então, não é todo parto normal que vai ser humanizado, não. Infelizmente, muitas mulheres sofrem ainda muita violência. E existem cesáreas que também são humanizadas. Sim, sim. A gente pode tornar aquele momento, porque eu falo que o me fez seguir essa linha da humanização foi exatamente durante cesarianas, durante a fase da residência médica, tudo, que a mulher mal viu o bebê dela ao nascer, né? Fazia cesárea, o bebê nascia, entregava o pediatra levava o bebê para os cuidados. Eu falo, gente, mas por que a gente não pode deixar o bebê mesmo na cesariana em contato com a mãe? Então, hoje, a gente consegue, na hora do nascimento, a mãe ver esse nascimento, pegar no bebê, abraçar o bebê. Ter aquele momento, ter aquele momento especial entre eles, amamentar. Né? A pediatra pode colocar o bebê em contato com a mãe, porque isso não atrapalha em absolutamente nada o processo da cesariana. Então, mesmo na cesárea, a gente consegue tornar esse nascimento e esse parto de uma forma mais adequada, mais que essa gestante vai levar isso para o resto da vida. Em relação à cesariana, eu tive exemplo, né? Eu tive 2 cesáreas, engravidei pela 3ª vez. Necessariamente eu preciso ter mais uma cesárea ou eu posso tentar o parto normal? Pode tentar o parto normal. Pode sim. A gente tem algumas complicações, no caso, por exemplo, igual você citou o seu exemplo, de uma 3ª cesariana ou um parto normal depois de 2. Tem um risco maior, um pouco da ruptura do útero. É um risco que é grave, mas ele é baixo.
Se eu comparo com um risco de uma nova cirurgia, o risco da nova cirurgia é maior do que o parto normal. Inclusive, semana retrasada teve um nascimento, um parto normal, totalmente espontâneo, natural, depois de 2 cesarianas que eu assisti. Ai, que bacana. E foi libertador para ela, assim, foi lindo demais. Agora vamos falar um pouquinho das doulas, né? Que muitas pessoas ainda não sabem o que elas são, qual a função delas, né? Qual que é o papel das doulas aí nessa situação? Eu sou fã. Eu sou um pouco suspeita, porque as doulas, elas são fundamentais. Claro, Dani, eu só vou conseguir se tiver doula? Não é uma regra. Qual que é a função da doula, né? Quem é a doula nessa história toda? É aquela mulher que vai estar ali para aquela gestante de corpo e alma. Então, a entrega desde dela... Desde o início da gestação? O ideal que seja desde o início, exatamente para aquela gestante criar um vínculo com aquela doula. Então, sim, confiar nela, todo o apoio, trabalho psicológico, corporal que ela vai fazer durante o trabalho de parto e durante a gestação, porque é durante a gestação que a gente vai preparar ela totalmente para o parto. Se eu for ensinar tudo no parto, ela não vai aprender nada. Então, eu tenho que fazer esse preparo antes para o momento do parto. Então, o apoio das doulas é fundamental. Agora, uma pergunta que eu sempre tive uma dúvida. A via de parto, ela tem alguma influência na saúde do bebê? Existe diferença do bebê que nasce de parto normal para o que nasce de cesárea? Tem. Sério isso? Tem sim. Um bebê, por exemplo, que nasce de parto normal, é um bebê que passou por todo um trabalho de parto, então todo o mecanismo do próprio trabalho de parto e liberação de hormônios para o bebê é fundamental. Então é um bebê que tem um pulmãozinho todo sequinho, que durante a gestação o líquido fica todo dentro do pulmão do bebê. E no parto normal ele já elimina isso tudo, então ele respira melhor, ele passa pelo canal vaginal, ele vai ter contato com aqueles germes da região, então ele forma a flora do intestino dele, toda de forma muito melhor e mais rápida do que um bebê de cesárea que não passou pelo canal vaginal. Tá, mas e se a mãe entra em trabalho de parto, tem todas as contrações, a bolsa estoura, mas no momento ela não tem a dilatação e por isso é preciso fazer uma cesárea? Existe ainda essa diferença? Ele já vai ter uns benefícios melhor do que quem agendou uma cesariana, porque aí não passou por processo hormonal nenhum, mas não vai ser a mesma coisa do que um parto normal. Então eu falo que eu tenho 3 bebês, o de uma cesariana marcada, o de uma cesariana passado por um trabalho de parto e um de um parto normal. A gente vê nitidamente essa diferença. Existe mesmo essa diferença. Existe. E isso vai para a imunização do bebê, para a saúde mesmo em geral. Sim. Um bebê de parto normal, ou que pelo menos passa um trabalho de parto, dificilmente é um bebê doentinho, muito gripadinho, resfriado. Eu vou te falar assim, eu não tive parto normal, mas eu tive 2 trabalhos de parto, meus 2 primeiros filhos, e não tive passagem, tive que fazer cesárea. E eles realmente, a saúde deles é muito boa, nunca tiveram febre, reação à vacina nenhuma. E agora minha terceira filha já foi uma cesárea agendada e eu já percebo que ela já é um pouco mais sensível que eles. Não sei, talvez seja realmente essa influência. Exatamente, a gente não associa muito isso. Às vezes é uma rinite, é uma asma que ninguém associa ao parto, mas tem trabalhos mostrando isso, entendeu? Então realmente tem diferença. Verdade. Agora, em relação ao parto humanizado, a mulher ela tem direito à anestesia nele? Existe essa opção. A gente, igual eu falei, a gente sempre tenta respeitar o mais fisiológico desse parto. Existe a opção da anestesia, que a gente, na verdade, chama de analgesia, porque é para alívio de dor. Esse tipo é um procedimento feito pelo anestesista, é ele quem faz. Então, os medicamentos, tudo, ele é não para anestesiar, porque a cesariana a gente fica sem ter nada, movimento de perna, nada da cintura para baixo, né? Na verdade, do peito para baixo. O parto normal, não. Ela tem todos os movimentos normais, preservados, sente tudo, porém ela tem o alívio da dor. Então, quando para aquele momento ela quer muito parto normal, mas ela acha que a dor está algo muito assim para ela que ela não vai dar conta, ela tem essa opção da analgesia, sim. E aí ela consegue concluir o trabalho de parto com uma dor mais aliviada, digamos assim. Muito bom. É bem bacana. Olha, daqui a pouquinho a gente vai encerrar a nossa entrevista, vamos para mais um rápido intervalo, mas nós voltamos já já, não saia daí. Muito
Muito bem, já estamos de volta com Talentos e Negócios. E agora eu vou para a minha última pergunta para a doutora Daniele. O que a gestante deve ter em mente no momento em que ela decide qual via de parto que ela vai escolher? Na verdade, eu falo para todas assim, que ela se pergunta, o que é o melhor? Eu falo, ó, o melhor, na minha opinião, é o parto normal, mas você tem que buscar o que é o melhor para você. Então, ela só vai definir isso ela tendo informação. Por isso que eu brinco que as minhas gestantes têm dever de casa, exatamente para poder se informar, estudar, e aí sim ela definir. Ah não, beleza, achei lindo o parto normal, gostei, mas não é para mim. Eu estou satisfeita, eu vou fazer uma cesariana. Ela ter uma consciência do parto que ela escolher é fundamental. Assim não fica um parto traumático, ela não se arrepende depois. Então ela precisa ser informada. E a via de parto que ela escolher tendo informação, para mim tá tudo certo. E também tem aquela questão, se na hora ela não conseguir mesmo ter o parto normal, que ela não fique frustrada. Sim. Se caso seja necessário uma cesariana, Sim, né? porque eu falo para todas, a cesariana ela é sempre uma opção. Pode ser a última? Pode, mas ela sempre vai ser uma opção, porque ela veio exatamente para salvar a vida. Então, o parto normal, eu não sei como ele vai acabar, por isso que a gente precisa acompanhar ele do início ao fim. Se a gente vê ao longo desse trabalho de parto que tem a necessidade de uma cesárea, as gestantes entendem muito mais, porque realmente ela foi necessária. O ruim é quando a cesariana ela é imposta, com algumas justificativas que às vezes não são tão plausíveis. Então, isso que eu acho ruim. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, a Dani não gosta de cesárea. Eu falo, não gente, eu sou a favor do que você escolher, desde que seja com informação. Tá certíssima. Vou pedir para você deixar então agora um conselho para as mamães, para as gestantes que estão nos acompanhando e para aquelas que estão pretendendo engravidar. Deixa aí as suas considerações finais para o nosso público. Tá, joia. Então, as tentantes, que é assim que a gente chama quem está planejando, e gestantes, se cuidem, tenham uma alimentação saudável, pratiquem exercício físico, leve a gestação ou planejem da melhor forma possível, e se preparem psicologicamente para o parto, se preparem para o pós-parto e tenha o seu médico como referência para te orientar em tudo, tirar todas as suas dúvidas, que isso é fundamental. Tá certíssimo. Pós-parto, você falou uma coisa importante. Isso daí dá um outro programa, né? Um assunto específico, porque a gente sabe que não é brincadeira. Não é fácil. Não é não. Ô, doutora, muito obrigada pela presença, adorei te conhecer e adorei conhecer o seu trabalho também, as suas dicas. Eu que agradeço mais uma vez o carinho por ter me convidado, falar de um tema que ainda tem muitos mitos, mas está sendo cada vez mais conhecido e é um prazerzão estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, agora vocês vão a mais uma dica de saúde mental e quem está chegando aí é o Dr. Fabrício Batista. Você já ouviu falar em transtorno de personalidade histriônica? Trata-se de um padrão difuso de excessiva emocionalidade e busca de atenção que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Ocorre em cerca de 1,8% da população, com predomínio no sexo feminino. No transtorno de personalidade histriônica, a interação com os outros é frequentemente caracterizado por comportamento sexualmente sedutor, inadequado ou provocativo. Ocorrem mudanças rápidas e expressão superficial das emoções. A pessoa usa reiteradamente a aparência física para atrair a atenção para si. Utiliza um estilo de discurso que é excessivamente impressionista e carente de detalhes. A pessoa utiliza muito o recurso da autodramatização e demonstra teatralidade e expressão exagerada das emoções. Considera as relações pessoais mais íntimas do que na realidade são. E, finalmente, a pessoa se sente muito desconfortável em situações em que não é o centro das atenções. Algumas comorbidades são comuns, como outros transtornos de personalidade. O diagnóstico é clínico, portanto, não são necessários exames laboratoriais ou de imagem. O tratamento deve ser feito principalmente com a psicoterapia. O tratamento medicamentoso só se fará necessário caso ocorram comorbidades com outro transtorno psiquiátrico. Se você se identificou com a maioria dos sinais e sintomas ou conhece alguém próximo com tais características, um psiquiatra deverá ser consultado para esclarecer as dúvidas, realizar o diagnóstico e, se necessário, iniciar algum tratamento. Bom, eu fico por aqui. Espero que essa informação tenha sido útil. Um abraço e até a próxima. E
E o programa de hoje está chegando ao final. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho das dicas e das informações com a doutora Daniele Novaes, com o doutor Fabrício Batista. Na semana que vem tem mais um programa inédito, cheio de informações e inspirações para você. Continue acompanhando a programação da TV Sistec e nos acompanhando também nas redes sociais. Nossos endereços estão aqui. Assista os nossos programas no YouTube, compartilhe quantas vezes você quiser. E se você tiver uma dica, uma sugestão para o nosso programa, é só mandar um WhatsApp para o número que está aí no seu vídeo. A gente se vê na próxima semana. Grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.